Olá, nessa videoaula de hoje falaremos um pouco sobre o diagnóstico por imagem da cavidade abdominal, onde a gente vai focar mais sobre alterações no fígado, no baço, na adrenal, no pâncreas, na cavidade abdominal em si e em alguns outros órgãos, com exceção de trato gastrointestinal, né? Então focado em estômago e intestino, rim e sistema reprodutor, que será falado em outras aulas. A gente precisa lembrar que na cavidade abdominal a gente pode ser feito pelo menos os 4 tipos de exames, né, para detecção de alterações: a radiografia, a ultrassonografia, a tomografia e a ressonância magnética. Tá? Vamos focar um pouco mais relacionados à radiografia e à ultrassonografia. A radiografia abdominal é possível a gente verificar as estruturas anatômicas de acordo com as suas radiopacidades diferentes que a gente observa dentro do abdômen. Alguns fatores vão ajudar ou vão atrapalhar na visualização dessas estruturas, como a diferença de opacidade de um órgão e outro, a quantidade de gordura do mesentério e do aumento. Isso aqui está muito relacionado a filhotes e adultos. Filhotes vai ter uma menor quantidade de gordura, então isso vai limitar a visualização, além, logicamente, que eles vão ter um pouco de líquido dentro da cavidade abdominal. E isso faz com que a gente tenha uma dificuldade de fazer a diferenciação entre os órgãos dentro da cavidade abdominal. E a densidade do conteúdo do órgão abdominal e a sua opacidade também vai interferir diretamente na visualização ou não dessas estruturas. Na radiografia a gente vai conseguir focar e vai ser facilmente identificado o diafragma, a parede abdominal, o estômago, intestino delgado, intestino grosso, fígado e bexiga. Em um menor grau, mas podendo também ser visualizados, o baço, o rim e a próstata. Na ultrassonografia, é sempre importante a gente ver a possibilidade de fazer uma técnica de varredura abdominal por ultrassom. Você vai fazer uma avaliação do abdômen como um todo. E é sempre importante fazer a preparação do paciente antes de iniciar um exame ultrassonográfico. Então, a tricotomia para retirada dos pelos é extremamente importante, porque o pelo ele tem uma porção que apresenta gás dentro dele, e isso vai dificultar a entrada do som para gerar o eco de retorno e aí gerar a imagem. Né? Sempre utilizar o gel acústico para que a gente consiga ter uma melhor coaptação do transdutor com a parede abdominal e com isso evitar áreas onde há a presença de gás, e isso vai ter a presença da chamada reverberação, que é um artefato que pode acontecer por conta de gás. Né? E aí o som ele não vai caminhar corretamente, nem retornar de maneira correta, e aí você vai ter esse artefato. Se possível, jejum. Entretanto, hoje já não é uma situação que é tão necessária, né? Porque é possível fazer, a não ser que tenha alguma coisa específica no trato gastrointestinal que é preciso que seja feito o jejum. No sistema urinário, deve evitar que esse paciente urine. A presença da urina ela ajuda na determinação da ecogenicidade no começo do exame, e isso também vai facilitar o ultrassonografista. E sedação, se necessário, se o paciente não for colaborativo. Uma das estruturas que a gente vai comentar hoje, agora a gente vai focar um pouco mais na parte normal, é o fígado. No fígado, numa radiografia, a gente vai avaliar o eixo do fígado, que vai ser sempre paralelo às costelas. Então, paralelo à última costela, você vai ter o eixo do fígado, até onde o fígado chega. A margem caudal fica um pouco além da última costela e bem perto da margem costal. Muito acima disso, ele já tem o chamado hepatomegalia, ou seja, o aumento do fígado. Ultrassonograficamente falando, o posicionamento do transdutor começa na linha média ventral, diretamente caudal ao processo tifoide, onde a gente vai encontrar o parênquima hepático. Então, o parênquima hepático normalmente ele é ecogênico, homogêneo e textura média. A gente vai observar círculos anecoicos, estruturas vasculares que são observadas apresentando normalmente as veias hepática e portal.
As veias portais, eles vão possuir parede mais ecogênica do que as veias hepáticas, para a gente conseguir fazer a diferenciação. Logicamente, a gente vai ter fluxo nesses vasos. Ocorrendo o fluxo, a gente sabe que a gente está dentro de um vaso e não necessariamente os ductos biliares. Né? A margem cranial você tem o diafragma, a margem caudal tem o estômago, a margem esquerda o estômago ou o baço adjacente e a margem direita o rim direito. É o que a gente vai ter de limitação do fígado. Deve sempre avaliar o hilo hepático, né, e com o contorno e aparência do diafragma. E a avaliação das margens normalmente se faz para a detecção de nódulos, protrusos ou superfícies irregulares que podem estar presentes, ou numa neoplasia ou em situações que o paciente apresenta já uma cirrose hepática. Deve-se determinar a margem, se está arredondada ou não, e isso pode acontecer quando o fígado está aumentado, tem uma hepatomegalia. À direita, a linha média, normalmente você vai verificar a vesícula biliar, e a vesícula biliar é um ponto extremamente importante que se deve se visualizar, até porque hoje há uma presença maior de alterações referentes à vesícula biliar. É importante identificá-la nos exames ultrassonográficos. A veia porta vai ser localizada próxima à linha média, vai penetrar no hilo do fígado e exatamente dorsal do ducto biliar. E a veia cava caudal está dorsal e à direita da veia porta. Então aqui a gente mostrando, né, a figura, o esquema, onde a gente vai ver todos os lobos hepáticos, a vesícula biliar à direita, né, do fígado aqui. Então a gente avalia aqui a região do duodeno, onde a gente vai ter uma região do fígado, aqui o diafragma, aqui a vesícula biliar, o corpo do estômago, e aqui o parênquima hepático, o diafragma, e aqui as veias hepáticas e o fígado aqui e o fundo do estômago, que a gente observa nesses pacientes, num paciente normal, na verdade. Né? Aqui mais num corte transversal, então a gente observa as estruturas, aqui a veia hepática, provavelmente aqui tem a veia porta, né? E aqui a gente vê a veia porta, ou a vesícula biliar, e aqui o estômago e o fígado. Em felinos há uma diferença, né? Que a vesícula biliar ela pode se apresentar bilobada, né? Isso é normal, isso é considerado normal nos felinos. O baço, radiograficamente, o tamanho do baço normalmente é variável, isso não quer dizer que ele tenha um problema, né? E aí na a maioria das situações a gente percebe que o baço ele está aumentado, então ele tem uma esplenomegalia. Ele vai ser uma massa triangular de radiopacidade de tecidos moles e vai ser localizado no abdômen mesogástrico do lado esquerdo. Comparativamente falando, o baço é a estrutura mais ecogênica, né? A gente vai falar no ultrassom, mais ecogênica no abdômen. Né? No ultrassom, então tamanho e posição varia muito no cão, parênquima homogêneo, textura fina. Normalmente é hipoecóico e a sua textura é muito fina se comparado ao fígado. No hilo do baço, aqui eu vou fazer uma correção, na verdade ela é hiperecóica, tá? Se comparada ao fígado, ele é a estrutura mais hiperecóica se comparada ao fígado. No hilo do baço, a veia esplênica é normalmente identificada. Há uma varredura que pode ser considerada duas partes, visualização da cabeça e do baço do corpo. E aí a cabeça localiza na lateral esquerda da parede do corpo, caudal e lateral ao estômago e parcialmente dentro do grandil costal. E é vista na parede lateral esquerda. Então a gente observa essa estrutura que é o baço, que ele vai fazer vai ter esse aspecto dobrado, né? Então o baço aqui com aspecto bem hiperecóico, se a gente comparar com a córtex renal. E a córtex renal ela vai ser semelhante ou um pouquinho menos hipoecóico se comparado com o fígado. Aqui a gente observa
O baço, novamente, a córtex renal, você vê que a diferença da ecogenicidade, a córtex é menos hiperecoico, então é hiperecoico se comparado ao baço, isso é o normal que a gente espera observar, né? Então aqui novamente o baço visualizado aqui, ele é uma estrutura que na região mais próximo ao mais epigástrica é a estrutura mais hiperecoica que a gente observa. O pâncreas, na radiografia, normalmente ele não vai ser visualizado, é difícil de visualização. Tá? Ultrassonograficamente, ele é um órgão pequeno, fino, alongado, em forma de V, e hiperecóico composto por um lobo direito e esquerdo. O lobo esquerdo vai se encontrar entre a curvatura maior do estômago e do cólon transverso, e sua curvatura se estende adjacente à superfície medial do baço e o polo cranial do rim esquerdo. O lobo direito ele vai ser localizado dentro do mesoduodeno, entre a superfície medial do duodeno e lateral do colo ascendente, e vai se estender caudalmente ao nível do seco. A veia esplênica ela vai ser dorsal ao pâncreas, e é normal que o pâncreas não seja totalmente visibilizado. Uma coisa que a gente vai observar é que ela às vezes vai ser difícil de visualizar normalmente, porque ele vai ter uma ecogenicidade semelhante à gordura abdominal. Ela é examinada normalmente varredura na área caudal do estômago e ao fluxo gástrico e medial do duodeno. É visualizado como um órgão hipercóico pouco delimitado e pode ser achatado e fino, de forma triangular ou lobulado, como visto nos cortes transversais. Então a gente observa aqui, região direita, aonde a gente tem o duodeno, a gente vai sempre fazer e caudal ao estômago, a gente sempre vai observar o pâncreas, tentar visualizar o pâncreas. Uma coisa que chama atenção e que vai ajudar é a visualização da cápsula pancreática, que vai ser mais hiperecóica, e isso permite uma melhor visualização do pâncreas, aqui mais hipercóico, e aqui a gordura embaixo, né? Aqui tem o rim, mas a gordura mais embaixo, você vê que ele fica entremeado na gordura e isso às vezes pode dificultar a sua visualização. Novamente o pâncreas, né? Então a gente observa o lobo pancreático aqui, ó, visualizando aqui em outra situação, visualizando o pâncreas, né? Aqui o duodeno e aqui a região pancreática. Glândulas adrenais também podem ser avaliadas. Na radiografia ela não vai ser vista, por ser um órgão extremamente pequeno, a não ser que tenha alguma alteração. Na ultrassonografia, elas são mediais ao polo cranial dos seus respectivos rins. Tá? Então, direito, contato estreito com a superfície lateral da veia cava caudal, limitada ventralmente no lobo caudal do fígado e dorsalmente na musculatura lombar. E a esquerda adjacente à superfície lateral da aorta. A natureza ela é hipoicóica e às vezes torna difícil distinguir as estruturas vasculares adjacentes. Então, colocando aqui, né, você tem um rim, no polo cranial de cada rim você tem as adrenais, direita e esquerda. Então, você tem veia cava no lado direito e a aorta no lado esquerdo, que a gente vai fazer a delimitação. Então, aqui você tem o, é, a adrenal, né, na verdade, a visualização da adrenal disposta. Isso a gente vai ter uma característica nas ultrassons com uma resolução maior, onde a gente consegue ver o quê? Consegue ver medular e cortical separadamente, né? A medular mais hipercóica e a cortical mais hiperecóica na adrenal, né? Normalmente forma de amêndoa, que é o que a gente observa nesses pacientes. Então, para tentar determinar aqui, a gente tem a adrenal esquerda aqui em cima e a aorta já visualizando aqui, tá? Da mesma forma aqui também a gente consegue fazer a visualização. Na direita, né, você tem a aorta que a veia cava aqui e aí a presença da adrenal direita. O mesentério na radiografia não é visualizada e na ultrassonografia ele é ecogênico, uma estrutura grosseira, praticamente indescritível. É semelhante muito à gordura, porque ele vai ter bastante quantidade de gordura. Então a gordura ela tem essa arquitetura grosseira, né? Ela não tem uma definição específica e isso faz com que a gente tenha esse tipo de alteração.
Então, pensando em alterações na cavidade abdominal, a gente tem massas abdominais, como linfadenopatias, abscessos, granulomas, hematomas, lipomas, mesoteliomas e organomegalias. Radiograficamente, a gente vai ter um aumento do tamanho do órgão visível na radiografia, né? Aí isso vai depender da região onde a gente tem esse aumento, essa organomegalia, né? Mas aí vai ter um deslocamento de estômago, intestino delgado, intestino grosso, baço, útero, bexigas e rins, levando a essas alterações. Ultrassonograficamente falando, nos casos de abscesso, o aspecto do sonográfico ele é variável, né? Ele pode ser espesso, com parede irregular e variado e varia com o tamanho. O centro ele pode ter debris e efeitos ecogênicos, então eles é como se tivesse algo sobrenadando ali dentro daquela estrutura. Podem conter gás e aí vai ter a reverberação, onde vai ter o gás, isso decorrente de bactérias produtoras de gás. Nos hematomas, é possível, geralmente tem uma aparência sólida e hipoecóica para diferenciar dos abscessos. Pode ter uma estrutura parenquimal homogênea e ser mais heterogêneo. No lipoma, vai ser caracterizado por lesões de massa homogênea e ecogênica, lembrando que o lipoma é uma gordura, então pode ter uma característica mais grosseira. Então, geralmente tem uma hiperecogenicidade uniforme com ecotextura interna grosseira, mas às vezes aparecem relativamente hipercoicos ou possuem um padrão heterogêneo com ecotextura mesclada. Líquido intraperitoneal pode ser visto numa radiografia com um aumento de radiopassagem abdominal sem a possibilidade de identificação das estruturas abdominais. Isso a gente não consegue fazer a diferenciação dos órgãos abdominais porque vai ficar tudo branco dentro da radiografia. Ultrassonograficamente falando, a gente vai ver áreas anecoicas separando várias estruturas abdominais. Ela é mais sensível, logicamente, que a radiografia, por permitir que a gente faça essa diferenciação dentro na ultrassonografia. A peritonite, radiograficamente falando, vai ter perda de definição das estruturas abdominais, ou seja, eu não vou ver vou perder a nitidez das estruturas. As estruturas elas vão perder essa nitidez dentro do exame radiográfico. Ultrassonograficamente falando, o mesentério vai se tornar hiperecóico, homogêneo e sólido. Né? Vai ter um aumento da ecogenicidade abdominal na ultrassonografia. Aqui, casos de líquido peritoneal, né? Então você tem aqui a presença de áreas anecoicas separando os órgãos abdominais. E isso é decorrente de líquido abdominal livre. E aí você pode ter situações onde tem um aumento, né? A peritonite ele pode ter um aumento ecogênico, né? Todas as estruturas vão ficar mais hiperecóicas, né? E aí esse líquido também tem uma tendência de ser mais hiperecóico, causando um aumento da ecogenicidade. Fígado, aparência normal é aquele, ele vai ficar até dentro do grândio costal, né? Na radiografia, a gente não pode ver o aumento de tamanho, então ele vai muito além do grândio costal. Vai ter um arredondamento das margens caldo-ventral e vai além do arco costal, logicamente. O estômago ele vai ser deslocado caudal e dorsalmente e caudalmente à esquerda. Pode ter casos de diminuição de tamanho, principalmente pacientes que têm alguma normalidade que leva a essa diminuição de tamanho, vai levar a um deslocamento cranial do estômago normalmente. Então aqui só mostrando o fígado aqui e o estômago, né? Normalmente a gente espera apenas esse deslocamento, né? E aí, anormalidades, então, na ultrassonografia pode ser alterações focais, como cistos,
Os cistos vão ser caracterizados por paredes finas, bem definidas, ausências de ecos internos, bordas distais afiladas, zonas periféricas reflectivas, refrativas e um forte reforço acústico distal. O cisto, normalmente, dentro do cisto vai ter líquido, e esse líquido vai causar esse forte reforço acústico distal, ou posterior, que a gente fala, que é um artefato que ocorre quando você tem líquido, e posteriormente esse líquido vai ter um aumento do retorno da produção de eco, ou mesmo do som ter uma velocidade maior. Então isso faz com que tenha esse reforço acústico posterior. Hematomas, normalmente numa hemorragia parênquimal aguda, ela vai ser ecogênica, depois vai aparecer anecoico ou hipecoico, e as margens geralmente são muito irregulares e mal definidas. Uma diferença aqui, que é essa estrutura anecoica, ela não vai ter o reforço acústico posterior, a não ser que tenha líquido. Então, o cisto hepático, regular, ovalado, redondo, e vai ter esse reforço acústico posterior. Você vê que as estruturas posteriormente elas vão estar mais hiperecóicas. Abscessos são relativamente incomuns, mas podem aparecer no fígado. Podem produzir lesões que fogem aos padrões de aspectos anecoico, hipecoico ou hiperecóico, ou padrão misto, e vai depender da idade do abscesso e do aspecto da necrose centralizada. Em alguns casos, o conteúdo ele vai ser isoecoico, e a presença de gás dentro do abscesso pode levar a áreas hiperecóicas com reverberação posterior. Vão apresentar região centralizada anecoica ou hipocoica com margem regular hiperecóica definida. Então a gente observa aqui um abscesso com gás. Então você tem ar livre, vai ter áreas hiperecóicas com reverberação posterior, que está relacionado com essa presença de gás. Necrose hepática, então vai ter um padrão multifocal difuso e é similar ao observado na hepatite, formação multifocal de abscessos ou neoplasias. A hiperplasia nodular, aspecto variável e que não pode ser diferenciada apenas pela ultrassonografia. Então as lesões benignas aparecem como nódulos hipoecóicos no fígado, mas também podem aparecer isoecóicos, moderadamente hiperecóicos ou com ecogenicidade. Neoplasia, a detecção então das lesões parenquimais compatíveis com neoplasias é um dos importantes diagnósticos, o uso de diagnóstico e prognóstico na ultrassonografia. Então, tumores hepáticos metastáticos são mais comuns que os tumores primários. Tá? O aspecto normalmente é variável dependendo do tumor envolvido. Então, você pode ter um padrão misto, algumas vezes com linfoma hepático, que é o que apresenta lesão parenquimatosa hipercóica focais ou multifocais. Aí há alguns relatos na literatura onde uma massa solitária hiperecóica era quase sempre um carcinoma hepatocelular. Massas focais ou multifocais hiperecóicas ou mistas geralmente são carcinomas. E lesões hipercóicas focais e multifocais não foram correlacionadas com nenhum tipo celular neoplásico necessário. Então, aqui o nódulo de uma massa única dentro do parênquima hepático de forma irregular e hipercóico se comparado com o parênquima hepático. Tá? Isso aqui foi caracterizado como neoplasia. Aqui outra situação, uma massa cavitária. Tá? Isso aqui foi septada, Isso aqui foi caracterizado como colangiocarcinoma. Outro nódulo característico em alvo, Então você tem uma região hipoecóica com uma área mais hiperecóica central de forma irregular. Aqui é um colangiocarcinoma que pode fazer essa diferenciação. Anormalidades difusas, você pode ter ecogenicidade diminuída, o fígado vai estar menos ecogênico que o córtex do rim, vai ser relatada em cães e gatos com processo infiltrativo difuso, tais como linfoma, leucemia e amiloidose, e ecogenicidade normal em casos de hepatite aguda, mas que pode diminuir com a intensificação de ecos periportais. E uma congestão passiva no rio pode resultar em ecogenicidade reduzida, acompanhada de hepatomegalia e aumento venoso hepático. Então aqui
o fígado diminuído, a ecogenicidade diminuída, hepática, né? Isso pode estar relacionado com quadros de hepatite, tá, presentes. Uma ecogenicidade aumentada, então a ecogenicidade hepática aumentada foi relatada justamente com infiltração gordurosa no fígado, uma hepatopatia esteroidal, uma hepatite crônica ou cirrose, né? Nos casos de infiltração gordurosa, né? Pacientes, gatos principalmente, que ficam muito tempo sem comer, né? Ou quando tem um paciente que tomou muito corticoide, ou mesmo com hiperadrenal-corticismo, também pode ter hepatopatia esteroidal, em caso de hepatite crônica e cirrose. Geralmente o fígado vai se encontrar aumentado quando a infiltração gordurosa, na hepatopatia esteroidal ou no linfoma, diminui de tamanho, apresentando às vezes margens regulares, nódulos regenerativos e ascite. Ela pode estar relacionada com hepatite crônica e cirrose. E as margens vasoportais podem estar mal delineadas por causa do aumento da ecogenicidade hepática. Infiltração gordurosa no fígado ocorre em gatos secundariamente à obesidade, induzida por dieta e a restrição alimentar, né? Então ocorre conjuntamente hepatomegalia e a ecogenicidade do fígado aparece normal ou um pouco aumentada. A hepatite crônica ou cirrose ela pode fazer as margens dos vasos portais ficarem menos distintas por conta da fibrose. Nódulos na cirrose, quando visualizados, apresentam um contorno circular distinto e são acompanhados por um fígado pequeno e ecogênico. Então aqui, um fígado aumentado de tamanho, com aumento da ecogenicidade. Tá? Isso aqui pode ser. E aqui o ligamento falciforme, que é um ligamento que de característica ela é mais hiperecóica do que o parênquima hepático. Percebe-se que nesse caso você tem um aumento da ecogenicidade hepática. Aqui um fígado aumentado de tamanho com aumento difuso da ecogenicidade, né? Pode ser uma hepatopatia esteroidal, pode ser uma infiltração gordurosa, né? Uma cirrose ou mesmo uma hepatite crônica. No caso aqui, um fígado reduzido de tamanho, hiperecóico com efusão peritoneal. Então aqui todo o parênquima hepático, vê que ele está bem irregular, bem hiperecóico e tem áreas de conteúdo líquido, né, anecoico, presente aqui separando os órgãos, que aí pode ser decorrente de uma cirrose hepática. Numa ecogenicidade mista, ou seja, hipo e hiperecóica, vai ter um envolvimento neoplásico difuso do fígado, geralmente produz uma ecotextura grosseira, com ecogenicidade desigual em uma porção do parênquima ou em todo o fígado. Então, um dos casos é a dermatite necrolítica superficial cutânea canina, também conhecido como síndrome hepatocutânea, que vai causar um padrão sonográfico único, semelhante a um favo de mel ou queijo suíço dentro do baço. A aparência normal, ele é de forma triangular, com uma ecogenicidade no ultrassom maior que o fígado e maior que a córtex renal. Na radiografia, você pode ter aumentos de tamanho, tá? E pode estar relacionado também à presença de neoplasias, tá? Hematomas ou torção. Tá? Então, isso pode levar ao aumento do tamanho do órgão. Anormalidades no ultrassom, então pode ser por doença esplênica difusa. A maioria dos casos, a ultrassonografia não ajuda a estabelecer diagnóstico específico. Na esplenomegalia com baixa ecogenicidade foi frequentemente encontrada em doenças malignas, tá? Como linfoma, neoplasia plasmocítica e congestão aguda. Esplenomegalia causada por congestão crônica, processos inflamatórios crônicos e desordens mieloproliferativas crônicas tendem a produzir uma ecogenicidade mais elevada do que o normal no baço. Então, uma congestão esplênica difusa pode ocorrer por uma torção esplênica. Então, vai ter uma esplenomegalia com áreas anecoicas difusas e múltiplas linhas paralelas ecogênicas dentro do parênquima, que pode ali estar relacionado com a torção. A torção e a inflamação esplênica aguda causam esplenomegalia acentuada e o padrão parênquimal hipercóico semelhante ao rendilhado.
numa infecção ou numa doença inflamatória, pode causar esplenomegalia secundária ecogenicidade normal ou reduzida. E um padrão acentuado hipercóico e um parênquima rendilhado foi descrito numa inflamação aguda e grave. Doenças granulomatosas crônicas, assim como histoplasmose, podem causar aumento da ecogenicidade esplênica com áreas focais de calcificação parenquimal. Na doença infiltrativa difusa, vão causar esplenomegalia generalizada, né, com ecogenicidade normal a reduzida. O parênquima pode se apresentar uma ecoestrutura normal ou grosseira e regiões focais precóicas com nódulos mal definidos também podem estar presentes. Doença não neoplásica difusa pode ter esplenomegalia e ecogenicidade normal a reduzida. E uma doença neoplásica difusa podem reduzir a quantidade esplênica ou o parênquima pode se apresentar normal e às vezes um padrão global de desigualdade e mais grosseiro do que o normal e aumento difuso da ecogenicidade no caso de linfoma. Uma doença focal ou multifocal, no hematoma o aspecto sonográfico geralmente é variável, a hemorragia intraparenquimal inicial aparece hiperecóica, mas grandes coleções de sangue não coagulados são inicialmente anecoicas a hipoecóicas. E o sangue coagulado dentro do hematoma vai aparecer iso ou hiperecóico. Infartos locais vai ser variável e depende do tempo de sua ocorrência. No início, os infartos aparecem com lesões hipercóicas ou complexos mal margeados. Pode ter hemorragia pós-infarto, vai ser uma lesão ecogênica. E massas circulares hipoecóicas ou anecoicas delineadas de forma irregular, que vai ser descrito e aí você pode ser infartos locais. Numa doença esplênica focal ou multifocal, um abscesso são incomuns e varia lesões hipercóicas umas margeadas a lesões complexas com componentes císticos e sólidos variados. Hiperplasia nodular, nem sempre são vistos no ultrassom. Margem esplênica irregular, com nenhuma alteração parenquimal é detectada, e margem esplênica pode ser visualizada em alguns casos. E em alguns casos também pode levar a aumento da ecogenicidade. Neoplasia, como lesões neoplásicas focais ou multifocais no baços, vão ser originadas de sarcomas, mais comum em hemangiosarcoma. Metástases baços são menos comuns do que no fígado. O hemangiosarcoma costuma apresentar quantidade variável de áreas anecoicas a hipercóicas por toda a lesão, aquelas lesões que a gente fala de lesões meio císticas dentro do baço. Linfoma pode apresentar áreas anecoicas a hipercóicas mal margeadas e sem o reforço acústico posterior. Então, hemangiosarcoma tende a ter o reforço acústico posterior, linfoma não. Então, aqui, nódulos hipoecóicos num baço hiperecóico, tá? Um aspecto grosseiro e difuso. Isso aqui é um caso de linfossarcoma ou linfoma. Um baço hipoecóico, menos do que o córtex renal. Isso pode estar relacionado com alguns quadros de anemia, principalmente isso pode acontecer. Na torção, onde a gente consegue ver as linhas por conta do local da torção, e o baço extremamente hipercóico com uma ecotextura grosseira por conta dessa torção. O infarto esplênico, na região aqui do baço, né? Numa região aqui onde tem uma região hipercóica e um baço normal. Depois é o infarto esplênico por conta de uma piometra. Nesse aqui o nódulo focal, que pode ser só uma hiperplasia. Aqui o hilo hepático, ou esplênico, desculpa, que pode estar relacionado com o quadro. Aqui o nódulo anecoico, aqui seria um hematoma focal, tá? Por conta de alguma alteração que ocorreu ali e levou a esse hematoma. Aqui a presença de uma massa, né? Isso tudo aqui é a massa de ecotextura meio grosseira, ou seja, ela é mista, tá?
nesses pacientes, até com calcificação. Você vê aqui um ponto bem hiperecóico com a não produção de eco posterior, né? Então você tem aqui um problema relacionado com a calcificação, né? Nesse caso aqui um hematoma esplênico. E aqui um aspecto grosseiro, misto, de áreas hipercóicas com áreas hiperecóicas em todo o parênquima esplênico, que pode ser como chamado uma areia com pingos de chuva, né? Que pode ser o linfoma esplênico. Bom, o pâncreas, na radiografia, normalmente a gente vai visualizar, por conta de uma pancreatite, uma peritonite focal, né? E em casos de neoplasia, aumento que vai estar relacionado com a localização do órgão, né? Então, na região lateral direita cranial. Na ultrassonografia, que vai ser melhor visualizada, a gente pode ter a visualização da pancreatite. Ela nem sempre pode produzir lesões detectáveis na ultrassonografia, mas é sempre bom fazer a ultrassom para tentar determinar se tem ou não. E o aumento do pâncreas ou uma massa mal definida, hipercóica, acomplexa na região pancreática, é o que a gente vai tentar visualizar na suspeita de uma pancreatite, né? Você pode ter áreas multifocais hipercóicas, semelhantes a cistos, regiões hipercóicas e padrões mistos de ecogenicidade são comumente identificadas na pancreatite canina. A gente espera observar então que o pâncreas hipoecóico, né, se a gente comparar com as estruturas adjacentes, isso aqui relacionado com um paciente com pancreatite, pancreatite. Aqui outro sinais de pancreatite, então você tem aqui áreas que estão extremamente hiperecóicas, que pode ser relacionado a uma peritonite focal, e aqui você tem um pâncreas com aumento de tamanho e hipoecóico, se comparado com o normal. Isso aqui é relacionado a uma pancreatite. Tá? Outra situação, só que um pâncreas com uma massa, né, na região pancreática de estrutura mista, com áreas anecoicas e áreas hiperecóicas. Tá? Então, a porção do lobo pancreático cavitária, que é um adenocarcinoma pancreático. Algumas alterações que a gente vai visualizar dentro de uma ultrassonografia, como mielolipomas aqui no fígado, né, que são pequenos lesões hiperecóicas que podem ou ser observadas no fígado. Aqui o fígado, e aqui é uma região com líquido peritoneal livre, né? Observa-se a ecogenicidade da córtex do rim direito com o fígado, ele está semelhante, tá? Então você não tem um aumento ou uma diminuição da ecogenicidade hepática. Aqui você tem uma diminuição da ecogenicidade do fígado, tá? Pode ser por decorrente de uma hepatite aguda, né? Porque se eu comparar com o córtex renal, ele está mais hipercóico do que o normal. Isso aqui pode estar relacionado com uma hepatite. Aqui o fígado com áreas mais hiperecóicas, né? São pontos hiperecóicos. E aqui você tem a veia porta, né? Isso aqui pode estar relacionado com um sinal de uma hepatite crônica ou mesmo início de uma cirrose. Aqui, uma lesão meio que em alvo, numa região hepática. Isso aqui pode ser sinal de uma neoplasia hepática. Outra situação no fígado com uma lesão hipoecóica, né, com reforço acústico posterior. Verifica-se que é onde tem esse cisto aqui, ó, você tem esse aumento, então provavelmente isso aqui pode ser um cisto hepático, levando aqui a reforço acústico posterior. Um fígado heterogêneo, né, com áreas hiperecóicas. Aqui você percebe que a ecogenicidade está um pouquinho semelhante ao que é esperado,
mas você vê que tem pontos hiperecóicos, pontos hipoecóicos intermédios no fígado. Isso aqui pode ser áreas de fibrose, pode ser uma hepatopatia esteroidal, né? Então, pode ser uma infiltração gordurosa nesse paciente. Você vê que está um pouco aumentado de tamanho, ainda não tem umas bordas tão arredondadas, mas esse paciente pode estar aí até com uma infiltração gordurosa por conta do... Aqui é um baço, onde a gente observa o hilo esplênico, né? Então a entrada dos vasos no baço. Aqui é um paciente de uma vesícula biliar, né? Então formato meio de amêndoa, né? Com conteúdo anecoico normal, o contorno dele bem delineado, fino, tá? Numa vesícula normal. E aqui uma vesícula com um conteúdo hiperecóico dentro, né? Que em algumas situações, isso não é lama, isso aqui é um conteúdo já atendendo à formação de cálculos, então teria que observar esse paciente para ver se ele não tem mais alterações, que pode até estar levando a uma obstrução da vesícula biliar. Esse paciente já tem um espessamento da parede da vesícula biliar, então ele tem uma colangite, né, desse paciente, que pode estar relacionado com um quadro, às vezes, de alteração por conta de medicamento, por conta de uma doença hepática bem importante. Aqui um paciente com dilatação da vesícula biliar e vê que eles têm pontos hiperecóicos dentro, no centro dessa vesícula biliar. Isso aqui pode ser cálculo, isso aqui pode ser sedimentação, que pode estar levando a uma obstrução desse quadro. Aqui uma vesícula biliar, né, já com uma parede extremamente pronunciada, né, isso aqui tendendo a uma mucocele biliar. Né? E isso pode estar relacionado além do espessamento. Então, o paciente tem um espessamento de parede, tem esse conteúdo, tá? Que pode estar tendendo já uma mucosele. Aqui, você observa o ducto biliar, ele não tem que ter esse tamanho, e esse é um quadro que provavelmente é um quadro de obstrução de ducto biliar, que aí teria que fazer a intervenção para fazer a correção disso daqui. Aqui a vesícula biliar, já isso aqui mais uma tendência maior, a mucocele. Você vê que a parede está extremamente espessada e para dentro do lúmen da vesícula biliar. Outro quadro aqui, também já atendendo a mucocele, tá, nesse paciente. Esse aqui é um espessamento da parede da vesícula biliar, né? Não tão grosseiro como dos anteriores, mas já tem um espessamento. Tem uma colangite, talvez tendendo a uma colangiopatite, ainda não tem alterações hepáticas, mas ele tem um espessamento importante, uma inflamação de parede importante. A adrenal, né? Nesse caso aqui, uma adrenal normal, isso varia com peso, né? Não tem a perda do formato, tem o tamanho normal que a gente espera nas porções craniais e caudais, a gente faz a medida, está dentro do normal. Aqui é o formato da adrenal, a característica de medular e cortical, né? Cortical mais hipoecóica, a medular mais hiperecóica. Aqui ele está dentro do limite normal esperado, que pode ser até 75 milímetros. Outro quadro, onde a gente já tem um certo aumento, você vê que tem 0,8 aqui, uma medida, provavelmente polo caudal, da adrenal, que pode estar relacionado já com uma adrenomegalia. Outro paciente com a adrenal, aqui é o lado direito, que é mais difícil de ser visualizado, mas sem aumento de tamanho. E esse já tendendo a ter alterações, porque ele já tem uma alteração relacionada ao parênquima. Ele perdeu já aquela característica de medular e cortical, todo ele já está mais homogêneo aqui, de certa forma, entre aspas,
tendendo ao aumento de tamanho. Então, esse paciente já tem provavelmente um quadro aí de adrenomegalia. E esse aqui também, com um aumento bem acentuado, já tem mais de 1 centímetro de tamanho, tá? Já perdeu o formato dele, e isso aqui pode ser até uma neoplasia da adrenal, é um tumor de adrenal. Aqui o pâncreas, né, que é o lobo o pancreático direito, onde a gente vê a dificuldade de visualização dele, porque ele vai estar entremeado na gordura, que tem a mesma ecogenicidade. Aqui no normal, né? Aqui também um lobo pancreático normal. E aqui começa a apresentar alterações. Você vê que a ecogenicidade começa a modificar, né? Apesar dele estar meio semelhante ao que a gente espera aqui, mas ele já apresenta alterações dentro do parênquima pancreático aqui, que pode estar relacionado com pancreatite. Nesse caso aqui, áreas hiperecóicas entremeadas em áreas isoecóicas, que pode estar relacionado com uma pancreatite até crônica, pelo aumento da ecogenicidade. E aqui um paciente que já tem áreas anecóicas entremeadas em áreas hiperecóicas, que pode estar relacionado com uma pancreatite necrotizante, que é uma das razões de a gente fazer ultrassonografia para tentar definir se esse paciente tem uma gravidade maior ou não da pancreatite. Tá? Outra situação, corpo pancreático, aqui com áreas também, aqui tem vasos, né, mas tem áreas anecóicas entremeadas que pode estar relacionado com o início de uma pancreatite necrotizante. Tá? Aqui um pâncreas hiperecóico, né, que pode estar, nesse caso a gente fala que esse paciente tem uma pancreatite crônica, tá? Porque ele está mais hiperecóico do que a gordura ao redor dela, então isso pode estar relacionado com pancreatite crônica. Aqui o corpo também com uma relação com áreas hiper e áreas anecóicas. Então ele está tendendo a ter o quê? Uma necrose pancreática. Da mesma forma aqui, né, essa estrutura grosseira com áreas anecoicas e áreas hiperecóicas aqui, que pode estar relacionada com áreas de necrose pancreática. Né? Aqui, um pâncreas hiperecóico. Né? Você vê, esse aqui é o pâncreas, que a gente visualiza com aumento da ecogenicidade, e percebe-se que ao redor também você tem uma área, um aumento da ecogenicidade, então parece ter uma peritonite focal com um pâncreas hiperecóico, que pode ser uma pancreatite crônica agudizada às vezes, levando a uma peritonite. O baço, né, o baço tem tendência a ser extremamente uniforme, e quando ele apresenta essas lesões de heterogeneidade, ela pode estar relacionada com determinados fatores normais ou fatores de alterações pancreáticas que podem estar relacionadas a tumores. Né? Nesse caso aqui tem mielolipoma, tá? Que a gente visualiza aqui no parênquima esplênico. Aqui o baço novamente, comparado com o rim, você verifica que o baço ele é mais hiperecóico se comparado com a córtex sinal e com o parênquima hepático. Aqui o outro tipo de mielolipoma, bem hiperecóico, né, presente no parênquima esplênico. Você vê que o resto é bem homogêneo. E aqui, isso daqui não é necessariamente só um mielolipoma, isso que pode ser um processo tumoral, iniciando o processo tumoral. Então, o ideal nesses casos é sempre ficar acompanhando o paciente. Esse é um tipo de alteração no baço que sugere linfoma esplênico, né? Como se tivesse uma areia aqui e caísse pingos de água, né? Ele vai ficar furadinho. Isso aqui sugere linfoma esplênico. E para finalizar, a gente tem um quadro aqui de um paciente com coágulo aórtico. Né? Se você observou aqui, a gente tem uma movimentação, isso aqui é a aorta, você tem a pulsação e você tem algo mexendo aqui. Isso aqui é um tromboembolismo aórtico, que foi visualizado na ultrassonografia. E aí, com isso, a gente finaliza
a parte de diagnóstico por imagem da cavidade abdominal de animais.